Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, onde vai ficar. Para a glória de Deus. Mais uma palavra aqui abençoada para o nosso coração, que diz assim: a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Esse é o título. Depois de muitos anos de trabalho para seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, em função dos ressentimentos que existia entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida. Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Era, na verdade, terafins, fabricado de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuleto para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos, e não encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo, e se sentou sobre eles. Sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de furtar seus ídolos, por isso enganou Labão e não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Apesar de um nome especial cujo significado é "quem é como o Senhor nosso Deus", Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não orava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato não cite que a sua esposa, sua mãe, vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montuosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel adquiriu um secretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse secretismo religioso dentro de sua própria casa, admitindo ídolos caseiros, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os favores morais e éticos foram abandonados, e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Mica havia construído a sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de Deus, e fez um efode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançava maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. A sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e deu aos ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. A família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia ao falso Deus representados por pequenos ídolos, chamados terafins.
Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo do juiz, cada um fazia o que lhe parecia certo, por conta própria. E depois de ter seus serafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um efode que utilizou somente pelos sumos sacerdotes israelitas e o entrega ao seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Essa mistura de divindades falsas estava presente à casa de Mica. Todos quanto chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejavam invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Meu Deus, que coisa, né? Terrível. Hein? Essas coisas acontecem no dia de hoje. Essa palavra está em 1 João, capítulo 5, versículo 21, que diz: Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. A adoração a ídolo implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Meu Pai amado. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar os nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Verdade, glória a Deus, aleluia. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que vive, meu Pai, colocando, meu Pai, as coisas, meu Pai, no lugar do Senhor. Meu Pai, em vez de colocar o Senhor, meu Pai, no coração, eles colocam, meu Pai, os objetos, as coisas, meu Pai, os ídolos. Pai, está repreendido em nome de Jesus, porque essas coisas, meu Pai, tira o lugar do Senhor, meu Pai, na vida deles. E por isso eles vão ficando fracos, Senhor Deus, meu Pai, vão se afastando do Senhor, porque, meu Pai, eles colocam coisa que o Senhor não quer, Senhor Deus, coisa que o Senhor abomina. Pai amado, Pai misericordioso, dá juízo, meu Pai, para essas pessoas, ajuda elas, meu Pai, ter uma vida contigo, meu Pai, uma vida saudável, que todas as famílias, Senhor Deus, meu Pai, venha tirar de casa, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus, tudo que não vem de ti. Pai amado, Pai misericordioso, que eu te peço, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, abençoa essas casas, abençoa essas famílias, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.